Um plano de prevenção de defesa civil, ele pode ser suportado também por sensores de alerta e risco. Esses sensores que nós ofertamos são de três tipos. São sensores do tipo inercial, que dão um aviso quando sofre alguma movimentação. Os sensores de barreira física, ou seja, eles funcionam como uma espécie de fusível, que quando se rompem, eles também geram informação. Os sensores de trinca de parede, em que residências, construções que têm alguma uma rachadura, são colocados sensores nesses locais para que, se houver alguma movimentação, um aumento dessa rachadura, eles informam também o quanto, provavelmente, ou se ocorreu ou não. Esse tipo de sensor, ele trabalha de uma forma sem fio, como você trabalha com o celular, como você também poderia fazer do computador da sua casa, através de uma rede wireless. E ele trabalha com o que a gente chama de nuvem de dados. Todas as informações são enviadas de tempo em tempo para uma nuvem de dados. Esses dados, então, são enviados para um sistema. Normalmente, esse tipo de dado ele vai ser muito importante em momentos que forem que a gente chama de críticos, que são logo após um acúmulo de água devido a muita chuva que tenha ocorrido em dias anteriores. Essa chuva é o cenário propício para se prestar muita atenção em relação a um potencial alerta. Esse tipo de movimentação de terreno que ocorre quando o solo recebe muita água, ele é possivelmente típico pré-deslizamento, em que pode haver um escorregamento da terra pela sua perda de rigidez. Se houver esse tipo de movimentação, os sensores instalados podem detectar esse tipo de movimento, ou elongação da rachadura, ou movimentação do próprio terreno, ou rompimento da barreira. São informações que são enviadas por uma nuvem de dados. Essa nuvem de dados ela processa o sinal, verifica se ele é um sinal interessante do ponto de vista se ele é correto ou não. Se o for, ele envia uma central. A central é a central que a gente chama de Central de Defesa Civil, de controle, que é um dashboard que possui em cada uma das telas um cenário que vem de radares, ele pode vir de previsão de tempo, ele pode vir de sensores, em que faz com que o grupo da Defesa Civil que trabalha com esse tipo de situação possa realmente ter subsídios suficientes para verificar se ele tem a necessidade de enviar para a população um alerta. Um alerta pode ser de baixo risco, um alerta pode ser de médio risco ou um alerta pode ser de alto risco, que possa ter a necessidade de, por exemplo, gerar evacuação de uma área. Pessoas que tiverem acesso a esse tipo de aviso da Defesa Civil, por exemplo, poderão receber no seu celular esse aviso e, de posse dessa informação, abandonar o local. Isso seria importante que cada pessoa da comunidade tivesse sempre instalado no seu celular esse tipo de aplicativo quando disponível na região. Uma vez que ocorra então uma situação de desastre, a Defesa Civil dê esse alerta de evacuação, por exemplo, as pessoas que foram avisadas podem se afastar do local e, se afastando do local, evitam o que poderia ser um desastre até mesmo fatal, pois as pessoas que não se afastarem dali poderão sofrer com desabamento. Os sensores que continuam trabalhando, eles ainda podem estar enviando informações, essas informações podem ser úteis, pois mesmo quando ocorrer um escorregamento desse tipo, o terreno ele pode continuar se movendo e esse tipo de informação é importante. Quando estiverem, por exemplo, as equipes de resgate trabalhando, para que elas também não sofram com um possível novo deslizamento da área. Esse tipo de situação que a gente já está trabalhando pós-desastre é o que a gente trabalha com o que a gente chama de resiliência, que é a capacidade de voltar àquele estado inicial pré-desastre. Ou seja, o que nós temos que fazer primeiro? Primeiro, vamos atrás das pessoas, tentar recuperar alguma vida que esteja em risco,
tentar fazer com que vias sejam desobstruídas para ter acesso de ambulância, bombeiros, polícia. Num segundo momento, se vai verificar as construções e bens materiais. Nesse sentido, um sistema que possa ser rapidamente recolocado em funcionamento é importante. Os nossos sensores eles são individuais, de baixo custo e de fácil recolocação ou na instalação ou manutenção deles. Nesse sentido, é importante ter um sistema que dependa muito pouco de estrutura física para estar funcionando. E é isso que nós ofertamos. Esse sistema, por ter uma alta resiliência, ele seria indicado principalmente em áreas que têm uma grande dificuldade de acesso, em que a estrutura física de outros sistemas necessite muito tempo a ser instalada.